Hoje vamos falar sobre a respiração celular. Inspirar e expirar. O ar entra e sai o tempo todo. Você pode estar no trabalho, correndo, comendo, vendo TV, dormindo, não importa. O processo é contínuo. Você deve estar se perguntando se estamos analisando as funções celulares, o que isso tem a ver com a minha respiração? Bem, o ser humano respira porque é composto por células, milhares e milhares de células que precisam respirar. Então vamos ver qual a relação entre respiração a nível celular e ao nosso inspirar e expirar do cotidiano? Quando fazemos exercício, estamos exigindo tudo do nosso organismo em termos de respiração. Vamos começar vendo o que acontece em decorrência desta sobrecarga. Quais as relações do seu corpo quando você se exercita? Deve produzir mais energia, deve eliminar sobreprodutos, as sobras de trabalho muscular, deve eliminar o calor para não sobreaquecer ou fundir o motor. Agora vamos falar das atividades do corpo que precisam de ATP. Na realidade, tudo isso, pois a energia vem mesmo do alimento ou das reservas corporais. Porém, o alimento não pode ser usado diretamente, precisa ser transformado no composto. As reações gerais para o atleta do fim de semana costumam ser aceleração da respiração, aumento dos batimentos cardíacos, suor e dor muscular. Isso ocorre porque o organismo como um todo responde ao estímulo, o trabalho muscular. O que o organismo faz? Aceito pela célula. Este composto que é a fonte de energia para o músculo e para todas as células, animais e vegetais. As moléculas de trifato de adenosina, o ATP. O ATP é usado como fornecer energia para todas as atividades metabológicas celulares. É uma molécula que armazena energia para o uso imediato. Há uma energia armazenada na ligação entre o segundo e o terceiro grupo de fosfato do ATP, que é liberada sempre que a célula precisa. Esta energia química pode ser usada para a produção de proteínas, no transporte ativo de íons e moléculas através da membrana plasmática, na condução de impulsos nas células nervosas, nas divisões celulares, nas contrações musculares e outros processos. As enzimas digestivas desmontam as moléculas grandes demais para passar pela membrana celular. Assim, elas podem entrar na célula usando os diferentes mecanismos de transporte. Dessa forma, macromoléculas orgânicas, tais como os carboidratos e lipídios, são desmontados e ficam disponíveis no citoplasma celular. O sangue leva o oxigênio dos pulmões a todas as células do corpo, onde ele entra por adições. Portanto, o resultado da respiração celular é a produção de energia na forma de ATP, a partir de uma molécula razoável pequena e abundante presente no citoplasma da célula, a glicolase. Este processo consiste basicamente na extração de energia química acumulada nessa molécula de alto teor energético através de sua oxidação ou queima. A desmontagem da glicolase, entretanto, não pode ser realizada de uma vez só, pois a energia liberada será muito intensa e prejudicial para a vida da célula. A glicolase é então oxidada gradadamente para ser usada ao longo de um processo que envolve 3 fases: a glicolase, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Glicólise é o primeiro estágio da respiração e começa com a oxidação da glicose e a liberação da energia presa nessa molécula. Ocorre no citoplasma e necessita de energia para acontecer. A reação passa por várias etapas até a forma de um composto de 3 carbonos, o piruvato, e a liberação de ATP. Também nesse estágio há a oxidação de 2 moléculas carregadas de hidrogênio, as NAD. Resumindo, nessa etapa entra no processo uma molécula de glicose e 2 de ATP,
saem como resultado 2 moléculas de piruvato, 4 ATPs e 2 NADH2, até que foram ganhos 2 ATPs. Cadeia respiratória. O NADH e FADH2, produzidos no ciclo, entram na cadeia respiratória, onde transferiram os hidrogênios, sob a forma de elétrons e prótons. No final, a produção de energia na forma de ATP, e os elétrons e íons serão captados pelo oxigênio para formar o H2O. Ciclo de Krebs. Esse processo ocorre na parede da mitocôndria, nas cristas mitocondriais. É composto por uma sequência de etapas em que o elétron é passado de uma molécula a outra, gerando picos de energias que possibilitam a formação de novas moléculas de ATP. Portanto, os hidrogênios retirados da glicose é presente nas moléculas de FADH2 e NADH2. São transportados até o oxigênio, formando água. Dessa maneira, na cadeia respiratória, o NAD e o FAD funcionam como transportadores de hidrogênio. Agora vamos falar sobre a fermentação. A fermentação é um processo biológico anaeróbico na ausência de oxigênio, de obtenção de energia metabólica, síntese de ATP. A partir da degradação incompleta de substâncias orgânicas, resultando em uma disponibilidade energética inferior se comparada à respiração anaeróbica. Na fermentação, a glicose, um carboidrato, glicídio, açúcar, é catabolizada em substâncias orgânicas mais simples. Nesse mecanismo, não ocorrem etapas como glicólise, ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. O receptor final de hidrogênio, próton H+, é um composto orgânico e não mais o oxigênio, justamente por ser anaeróbico. Contudo, esse processo pode ser estrito, ou seja, a única forma pela qual um organismo disponibiliza para adquirir energia dependida das reações do metabolismo, ou facultativo, significando uma alternativa extra, evolutivamente uma característica mais favorável, isto é, melhor adaptada, visto que tanto permite a um organismo realizar a fermentação como também respiração aeróbica, alternando conforme as condições do meio ou sujeições requeridas pelo potencial do próprio organismo. Fermentação alcoólica, normalmente realizado por certas bactérias e fungos, empregado na fabricação de vinhos, cerveja e pão. Reação da fermentação alcoólica. O glicídio é fermentado produzindo 2 moléculas de piruvato, 2 ATPs e 2 moléculas de NAD, seguindo com a degradação do piruvato até a obtenção de álcool etílico ou etanol e gás carbônico. Fermentação láctica. Mecanismo realizado por bactérias que fermentam leite, processando seus derivados, iogurte, queijo e coalhada. Reação da fermentação láctica. O glicídio é fermentado produzindo 2 moléculas de piruvato, 2 ATPs e 2 moléculas de NAD, prosseguindo a reação com a quebra do piruvato, até produzir o ácido lático.